Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos no vídeo de hoje dar prosseguimento ao estudo do inventário e partilha. Mais precisamente vamos falar a respeito da previsão do alvará judicial. Nós estamos aqui tratando do módulo de procedimentos especiais, já passamos pela teoria geral dos procedimentos especiais, já falamos de diversos procedimentos especiais regulados, tanto fora do CPC como o microsistema dos juizados especiais e do mandato de segurança, e de diversos procedimentos do CPC mesmo, como ação de consignação e pagamento, ação de exigir contas. Nós estamos falando nesse momento do procedimento especial da ação de inventário e partilha. No último vídeo, nós trouxemos algumas considerações introdutórias sobre o inventário e partilha. Vimos que ele está regulado a partir do artigo 610 do CPC, entre o artigo 610 e o artigo 673 do CPC. Também no Código Civil, em norma heterotópica, consta disposições sobre o procedimento do inventário e partilha. Vejam aí, 1991 ao artigo 2027 do Código Civil. E vimos que a finalidade do inventário e partilha é servir de instrumento para a definição do direito sucessório. O direito das sucessões está previsto a partir do artigo 1784, vai do artigo 1784 ao artigo 1990, exatamente um antes da regulamentação no Código Civil do inventário e partilha. Hoje nós vamos falar do alvará judicial, previsto no artigo 666, 666 do Código de Processo Civil, CPC. Percebam que ele somente vai prever que independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei 6858 de 80. Bom, não depende de inventário e partilha o pagamento desses valores, como nós veremos. E também não depende de arrolamento. O arrolamento é um tipo específico. É como se fosse, vamos assim dizer, um inventário e partilha sumário. Então, em algumas hipóteses, nós temos um procedimento de inventário e partilha menos robusto, que é esse tal de arrolamento, como nós veremos no momento próprio. O que o 666.666 do CPC está dizendo é que nem mesmo o arrolamento será necessário para recebimento dos valores descritos na Lei 6858 de 80. E que valores são esses? Percebam aí, a Lei 6858 de 80, aparece na tela agora aí para os senhores, dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares. Mas não são todos os valores, naturalmente. São alguns valores, alguns deles com uma limitação de valor, outros não. Então vamos lá. É uma lei muito curta. Artigo 1º. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e do Fundo de Participação PIS/PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes habilitados para o RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, porque os servidores civis e militares não se sujeitam ao RGPS, Regime Geral da Previdência Social. E, na sua falta, aos sucessores previstos na lei, na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento. Então, no artigo 1º, nós temos a previsão de alguns pagamentos, algumas quantias, que são pagos independentemente de alvará judicial. Valores devidos pelos empregadores aos empregados, FGTS e PIS/PASEP. Esses créditos não recebidos em vidas pelo decujo, eles serão pagos por alvará judicial, independentemente, sem a necessidade de instauração de inventário ou arrolamento, que é um inventário sumário. Ok? No artigo 2º,
Perceba que nesse artigo 1º não se fala em valor. Então aqui qualquer que seja o valor, quantias devidas aos empregados, FGTS, PIS, PASEP, independentemente do valor, o pagamento se dará de acordo com os dependentes habilitados no RGPS ou aqueles indicados em alvará judicial, ok? O artigo 2º vai trazer umas quantias que vão atribuir valor. Então percebam bem, o disposto nesta lei, pagamento independentemente de inventário e arrolamento, se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos. Então, restituição de imposto de renda ou de outros tributos também podem ser pagos independentemente de inventário ou arrolamento por alvará judicial, mas percebam que vai ter uma limitação quantitativa. Recolhidos por pessoa física e não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de caderneta de poupança e fundos de investimento de valor de até 500 obrigações do Tesouro Nacional. Vamos devagar. O disposto nesta lei, pagamento por alvará, se aplica às restituições de tributos, restituições de imposto de renda ou de outros tributos. Ok? E, não existindo outros bens sujeitos a inventário, porque se existir outros bens sujeitos a inventário, vai tudo ser resolvido mediante inventário. Ok? Não havendo necessidade de inventário, sem que tenha outros bens sujeitos a inventários, também os saldos existentes em conta bancária, caderneta de poupança ou fundo de investimento. Só que nesse caso não é de qualquer valor. Então percebam, a restituição de imposto, saldo bancário, saldo em caderneta de poupança, saldo em fundo de investimento, pode ser transferido aos sucessores por alvará judicial, sem inventário e mesmo sem arrolamento, se o crédito lá existente for de até 500 obrigações do Tesouro Nacional, que hoje em dia é o ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Percebam que não é um valor fixo, né? Você tem que saber então qual é o valor da ORTN para multiplicar por 500. O valor atual da ORTN, Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, é de R$ 1,71. Então é R$ 1,71, é um dízimo, é um número extenso. Mas o que nos importa aqui é 1,71. Multiplicando por 500, o número que eu achei aqui foi R$ 858. Então, créditos existentes que sejam de baixa monta, como esse de até R$ 858, caderneta de poupança, conta bancária, fundo de investimento, restituição de imposto pago a maior, sendo até R$ 858, é possível que a transferência se dê mediante alvará judicial, artigo 666 do Código de Processo Civil, independentemente, portanto, da propositura de uma ação de inventário e partilha ou mesmo de uma ação de arrolamento. Ok? Bom, então sobre o alvará judicial era isso que eu queria falar com os senhores. Nós estamos ainda no aspecto introdutório do procedimento do inventário e partilha. No próximo vídeo tem mais. No próximo vídeo eu falarei com os senhores sobre o inventário negativo. Ok? Bom, senhores, então é isso. Vamos ficando por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.